Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16, diz a palavra de Deus. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Até aqui. Esse texto nos narra os primeiros dias de vida do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, ela tem uma narrativa um tanto quanto repetitiva. Alguns eventos que acontecem na Bíblia, eles se repetem ao longo dos tempos para revelar algumas verdades. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus havia prometido o seu Messias. Deus havia prometido um Salvador. Deus havia prometido um justificador. Deus havia prometido aquele que iria consertar o erro que Adão cometera. Deus havia prometido que da semente da mulher viria aqueles que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos e ao longo dos milênios, esperou-se o cumprimento dessa palavra, esperou-se o cumprimento dessa profecia. Talvez nós estamos falando de algo como 4.000 anos após essa palavra proferida por Deus. E ao longo desse tempo, o inimigo das nossas almas, ele sondou, ele observou, ele pelejou, ele planejou para que ele pudesse impedir aquilo que Deus havia prometido. Porque o inimigo trabalha exclusiva e essencialmente para desfazer ou destruir ou tentar impedir aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem preparado. Mas talvez o inimigo não tenha ciência, talvez o inimigo não se lembre, ou talvez ele não tenha se lembrado que a Bíblia Sagrada diz que Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ninguém pode impedir Deus naquilo que Deus se propôs a fazer. Pois bem, a Bíblia diz que quando Moisés, nos dias de Moisés, quando Moisés nasceu, o inimigo se levantou para matar as crianças naquele período, naquela época, para que talvez, quem sabe, se naquela época viesse o Messias, viesse o Salvador, ele pudesse barrar o plano de Deus, ele pudesse limitar o plano de Deus, ele pudesse impedir o plano de Deus. Moisés não era o Messias, mas Moisés era um tipo. Na tipologia bíblica, Moisés representava o Messias, aquele que liberta, aquele que conduz o povo até a terra que Deus havia preparado. E da mesma forma que o inimigo não conseguiu matar Jesus, o inimigo também não conseguiu matar Moisés. Deus muitas vezes revela os seus planos, Deus muitas vezes constrói os seus planos em pessoas. Deus não tem compromisso com coisas. Deus revela a sua missão e Deus executa os seus planos na vida de pessoas. O que me deixa abismado na Bíblia Sagrada é que Deus mostra claramente para cada um de nós ao longo dos tempos aquilo que Ele tem a fazer. Então ninguém pode dizer que é pego de surpresa por Deus. Deus a ninguém pega de surpresa, porque Deus mostra, Deus revela, Deus avisa, Deus levanta homens para revelar, para mostrar, para profetizar. Ninguém é pego por Deus de surpresa. Apenas aqueles que estão nas trevas, apenas aqueles que estão na escuridão. O tempo passa, uns 2.000 anos depois, Jesus nasce. Cumpre-se a profecia, cumpre-se a promessa. E Deus revela para 3 homens, segundo diz a tradição, que o Messias havia nascido. E esses homens são impelidos, são conduzidos, são levados pela estrela que representava Jesus, para estarem com Jesus, para adorarem Jesus, para reverenciarem a Jesus. Segundo a tradição, o nome desses 3 homens é Melquior, Baltazar e Gaspar. Não sabemos exatamente se eram 3
e também não sabemos os nomes dessas pessoas. A tradição diz que eram 3, e a tradição diz que esses eram os seus nomes. E esses homens vão à procura de Jesus. E a Bíblia diz que eles chegam a Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, eles procuram saber onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Eles vão procurar na capital onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Eles vão procurar entre os nobres aquele que nasceu filho de Deus. Eles vão procurar entre os nobres aquele que foi escolhido por Deus. E às vezes aquele que foi escolhido por Deus não está entre os nobres, está no meio da plebe. A Bíblia Sagrada diz que Deus confunde os sábios na sua sabedoria. Deus pega as coisas insignificantes, Deus pega as coisas pequenas, Deus pega as coisas sem valor, Deus pega as coisas que não são para fazê-las ser. Enquanto alguém está procurando Jesus na capital, Jesus nasceu em uma aldeia, em uma pequena cidade, um lugar insignificante. Não é na capital que Jesus está, não é entre os nobres, não é entre os poderosos que o Filho de Deus está. A primeira lição que aprendemos é que muitas vezes nós, por sermos filhos de Deus, queremos estar entre os nobres, queremos estar entre os grandes, queremos estar entre os poderosos, queremos ter destaque, queremos ter fama, mas Deus está nos dizendo que o Filho de Deus muitas vezes vai estar entre os pequenos. Jesus, do começo ao fim da sua vida, foi dessa forma e agiu dessa forma. Jesus sempre esteve entre os pequenos. Jesus sempre esteve entre os pecadores. Jesus sempre esteve entre os rejeitados. E sabe por que Jesus sempre esteve entre os rejeitados? Talvez essa fosse uma identificação de Jesus com eles, pois Jesus também foi rejeitado. Jesus foi rejeitado desde o seu nascimento. Na hospedaria onde José tentou hospedar-se juntamente com Maria, Jesus foi rejeitado. Por Herodes, Jesus foi rejeitado. Em Nazaré, Jesus foi rejeitado. A vida de Jesus foi marcada pela rejeição. E a rejeição não tirou de Jesus a sua essência. A rejeição não tirou de Jesus aquilo que ele de fato era. A rejeição não fez com que Jesus deixasse de ser o Filho de Deus. E mais importante, a rejeição não fez com que Jesus desistisse da sua missão. Aprenda isso. Pessoas vão nos rejeitar, pessoas vão nos abandonar, pessoas vão virar as costas para nós, mas isso não pode mudar a nossa essência, isso não pode mudar o nosso caráter, e isso não faz com que nós deixemos de ser filhos de Deus. Jesus não deixou de ser filho de Deus, Jesus não desistiu da sua missão por causa disso. Herodes então manda chamar aqueles homens, e o texto diz que Herodes busca saber com diligência onde haveria de nascer o menino e onde estava o menino. O que é que eu aprendo com isso? O inimigo ele é astuto, e o inimigo trabalha nos detalhes, o inimigo se inteira de todos os detalhes, e muitas vezes o que vai fazer a diferença são os detalhes. Os detalhes, a verdade está nos detalhes, a verdade está nas entrelinhas. Ele se cercou de informações, ele buscou diligentemente saber onde Jesus nasceria e onde Jesus estaria. E ele dá uma ordem para aqueles homens: quando vocês encontrarem o rei, quando vocês encontrarem o Filho de Deus, vocês vão retornar a mim e vão dizer a mim onde exatamente ele está, porque eu também quero adorá-lo. Está assim de gente falso, está assim de gente dizendo que adora a Deus, mas na verdade é inimigo de Deus, na verdade é inimigo da obra de Deus. O homem de Deus precisa aprender que não dá para se enganar com palavras, não dá para se iludir com aparência. O homem de Deus não pode se deixar levar pela aparência. As aparências enganam, as palavras enganam. Aqueles homens então saem à procura de Jesus, debaixo dessa ordem do rei Herodes. E quando eles encontram Jesus, eles o adoram, eles oferecem incenso, ouro e mirra, reconhecendo quem Jesus é, reconhecendo que Jesus é rei, reconhecendo que Jesus é Deus.
e reconhecendo que Jesus era aquele que morreria por cada um dos nossos pecados. Mas quando eles encontram Jesus e adoram Jesus, eles são advertidos por Deus a não voltarem a Herodes, porque Herodes queria matar o menino. E eles então, advertidos por Deus, eles voltam por outro caminho. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que aquele que encontra Jesus sempre vai trilhar um outro caminho. Aquele que encontra Jesus nunca mais volta à presença de Herodes. Aquele que encontra Jesus nunca mais trilha o mesmo caminho. Ele sempre vai trilhar um caminho novo, um caminho diferente, um novo e excelente caminho preparado por Deus para cada um de nós. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que Deus muitas vezes usa coisas naturais para nos proteger, para nos livrar. Nós estamos muitas vezes esperando apenas o sobrenatural de Deus, mas Deus às vezes age em meio ao natural. Não espere apenas o sobrenatural de Deus acontecer. Às vezes nós estamos esperando a terra tremer, nós estamos esperando os poderes serem abalados, nós estamos esperando vulcões e furacões para mostrar o poder de Deus, e às vezes Deus age na simplicidade por meios naturais. Herodes quer matar Jesus. Deus não poderia simplesmente fulminar Herodes? Poderia. Deus poderia fazer tantas coisas extraordinárias, mas Deus não fez. Deus usou meios naturais. O que é que Deus revela para esses homens? Voltem por outro caminho, um meio natural. Aprenda a lidar com as coisas naturais, porém tenha visão, porém tenha discernimento, porém tenha entendimento e saiba ouvir e saiba entender o que Deus está falando. Às vezes Deus está te dando uma direção, mas é uma direção natural e você não tem compreendido. Você está esperando os poderes serem abalados e Deus está mostrando meios naturais para dar rumo a você, para solucionar a sua vida, para solucionar os seus problemas. E você está esperando o sobrenatural acontecer. Com Jesus, Deus fez 2 vezes, usando os meios naturais para proteger Jesus. A primeira vez foi quando Deus revela para José que Herodes quer matar o menino, e Deus manda com que José fuja para o Egito, um meio natural. E por quê ele precisava fugir? Porque na nossa vida muitas vezes nós vamos precisar correr, muitas vezes nós vamos precisar fugir. Muitas vezes os meios de escaparmos são naturais. Aprenda, aqueles homens estavam debaixo de uma ordem real. Fugir de Herodes representava fugir de uma autoridade. Eles estavam debaixo de uma palavra real, e essa palavra tinha poder. Essa palavra tinha a capacidade de manipulá-los. Essa palavra tinha a capacidade de oprimi-los. E para fugir, quando Deus nos manda ir para um outro caminho, nós vamos ser livres de toda palavra de opressão, de toda palavra de autoridade que não é conduzida, que não é guiada por Deus. Herodes então fica sabendo que aqueles homens fugiram, que aqueles homens voltaram por outro caminho, e o texto diz que Herodes fica furioso. E quando Herodes fica furioso por saber que foi enganado, que foi iludido, que foi passado para trás por aqueles homens, na sua ira, na sua fúria, ele manda matar todos os meninos, todas as crianças de 2 anos para baixo, da região de Belém e das circunvizinhanças, para se certificar que havia destruído a vida de Jesus. A Bíblia nos mostra que o pecado mata. O pecado é letal. O pecado destrói não apenas a nossa vida, mas o pecado destrói a vida dos outros também, daqueles que nos cercam, daqueles que estão à nossa volta. O pecado de Herodes, a ira de Herodes mata. Mas mata quem?
mata as crianças, mata os bebês. O pecado mata, o pecado destrói. Então fuja do pecado. Fuja do pecado, porque ele é corrosivo, ele é destrutivo. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a Bíblia Sagrada diz, e o texto tem como tema, ou como epígrafe, a morte dos inocentes. E por que o texto fala da morte dos inocentes? Porque o alvo era Jesus. Herodes queria matar Jesus. Mas eu preciso dizer para você, não há inocentes. Não existem inocentes. E a Bíblia Sagrada nos revela isso. Se aquelas crianças morreram, é porque elas não eram inocentes, porque não existem inocentes. Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz que não há um só justo sobre a face da terra, nem um justo sequer. Então todos os seres estão propensos a serem atacados e serem destruídos por consequência do pecado, porque não há inocentes, não há justos. Nós qualificamos as pessoas, e por qualificarmos as pessoas, nós dizemos: esse é, esse não é, esse é mau, esse não é mau. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus encerrou a todos debaixo de maldição, para que com todos use de misericórdia. Não há inocentes, ninguém é inocente. Todos quantos são acometidos pelo pecado, ou são vítimas do pecado, ou são vítimas da consequência do pecado, é porque de fato não são inocentes. Todos somos culpados. Davi nos diz isso no Salmo 51, versículo 4. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos pecadores. Todos somos pecadores. Nenhum de nós é inocente. Então aquelas crianças que morreram, mostra-nos e revela-nos que não há de fato nenhum inocente. Quando a Bíblia Sagrada diz que acendeu-se a ira, o ódio de Herodes, a Bíblia está nos ensinando que o ódio mata, que a raiva mata. Então, se o ódio mata, se a raiva mata, às vezes não mata você, mas mata os outros. Então exercite o perdão, exercite o amor. Não se deixe dominar pelo ódio, não se deixe dominar pela raiva. Às vezes, humanamente falando, até temos motivos para nos indignar, para nos irar. E na nossa mentalidade, até para desejarmos ver o mal daqueles que nos feriram, daqueles que nos mataram. Mas entenda, nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas regeneradas. Nós somos pessoas que andam por um novo e vivo caminho. Então não deixe o ódio dominar o seu coração. Exercite o amor, exercite o perdão. Porque se você não fizer isso, você não estará se identificando com Jesus. E a Bíblia nos mostra que nós fomos regenerados para sermos segundo a imagem do seu Filho. Fomos regenerados para ser semelhantes a Cristo. Quando Herodes fica cheio de raiva, fica cheio de ódio, ele dá uma ordem: matem todas as crianças de 2 anos para baixo. O que é que isso nos ensina? Que o inimigo, ele tem alvos específicos. Ele não ataca aleatoriamente. Ele tem alvos específicos. Ele sabe em quem atira. Ele sabe em quem investe. E porque ele atira em alvos específicos, ele investe em alvos específicos, porque ele sabe quem ele pode derrubar. Por isso que a Bíblia nos adverte e diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estejam fortes, estejam fortalecidos em Deus, para que não sejam alvos do inimigo. Para que o inimigo, ao olhar para vocês, saiba que não dá para derrubar, não dá para destruir, não dá para matar, não dá para parar, não dá para impedir.
Não seja um alvo em potencial do inimigo. Porque quando ele atira para matar. Quando ele investe para derrubar. Ele investe para destruir. Revela-se aqui um homem egocêntrico, apegado ao poder, apegado ao nome, apegado ao cargo, apegado à fama, apegado ao dinheiro. Um homem extremamente egocêntrico, e o egocentrismo fere, a soberba fere, o orgulho fere. E o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, o egocentrismo, muitas vezes tem sido uma realidade no meio cristão, mas isso fere. Nunca olhe para alguém com um olhar superior. Nunca fale com alguém com um falar superior, porque isso fere, isso machuca, isso destrói, isso mata. O egocentrismo de Herodes levou alguns à morte. Alguns estudiosos, como Warren Wiersbe e A.T. Robertson, dizem que o número de crianças não foi tão grande, não morreram mais do que 20 crianças. Mas quando o texto nos fala desta palavra, nos revela uma profecia de Jeremias capítulo 30 e versículo 15, que nos fala de Raquel chorando pelos seus filhos, que morreram, já não existem mais. Uma profecia ilustrativa que fala do morticínio, da opressão babilônica contra os judeus, mas em segunda instância revela aquilo que aconteceria nos dias de Jesus também. O egocentrismo fere, o egocentrismo mata. Mas eu quero que você aprenda uma coisa: o ódio do inimigo, a fúria do inimigo, e ele está furioso. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: ai de ti, ó terra, porque Satanás desceu até vós, cheio de fúria, cheio de ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele está furioso, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer assolar. Mas guarde isso: o ódio do inimigo não é suficiente para matar o Filho de Deus. O ódio do inimigo não é capaz, não é poderoso o bastante para matar o Filho de Deus. Eles mataram muitos, eles mataram alguns, mas não mataram o Filho de Deus. O Filho de Deus vai ser preservado. O Filho de Deus vai ser preservado. Os filhos de Deus vão ser preservados. Deus ainda protege os seus. Deus ainda guarda os seus. Deus nos ensina que nós precisamos ter inteligência, porque muitas vezes somos nós que nos lançamos como presa na mão do inimigo. Então os filhos de Deus precisam ter mecanismos de defesa. Deus, como já foi dito, nos dá meios naturais para nos livrar. E os meios naturais são os mecanismos de defesa que nós precisamos ter. Você não precisa entregar-se na mão do inimigo. Você não precisa ser passivo na mão do inimigo. Você precisa ter mecanismos de defesa. Você precisa se defender dos ataques do diabo. Se assim não fosse, a Bíblia não nos ensinaria a vestirmos a couraça de Deus, a armadura de Deus, a qual vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Isso depende de nós. Nós precisamos ter mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa que precisamos ter, muitas vezes, é a capacidade de enxergar o perigo, é a capacidade de discernir a voz de Deus quando Deus nos mostra o perigo, e se necessário for, fugir do perigo. Porque o inimigo não está brincando. Ele desceu com ira para destruir, para matar. Porém, ele só vai matar os meninos.
Ele só vai matar os infantis. Ele só vai matar os imaturos. Aqueles que estão atentos não são presa para o inimigo. Aqueles que estão firmes não são presa para o inimigo. O Filho de Deus não é presa para o inimigo. Ele vai matar os meninos. Ele vai matar os infantis. Ele vai matar os imaturos. Então aprenda. Você começa a caminhada com Deus como um menino, como uma criança, dando seus primeiros passos, aprendendo. Mas você precisa deixar de ser menino. Você precisa evoluir, você precisa amadurecer. Você precisa ganhar corpo, você precisa ganhar estrutura. Porque a partir daí, você deixa de ser presa para o inimigo. É preparando-se espiritualmente que você deixa de ser a presa do inimigo. O inimigo olhará para você e saberá que em você não pode tocar. Porque aqueles que nascem de Deus, o Filho de Deus lhes protege e o maligno não lhes toca. Você é protegido por Deus. Você é protegida por Deus. Deus tem acampado os seus anjos ao seu redor. Deus tem usado os seus anjos como ministros na nossa vida. Nem o mal chegará à nossa tenda, e o inimigo não vai prevalecer contra as nossas vidas. Creia, confie, tenha discernimento, tenha sabedoria, saiba discernir a voz de Deus, saiba ouvir a voz de Deus e saiba seguir as instruções de Deus. Quando Deus te mandar ir para determinado lugar, vá. Quando Deus te mandar voltar, volte. Quando Deus disser para você, o caminho não é esse, o caminho é esse, siga a orientação de Deus, e assim o inimigo não vai te tocar. E você será, no tempo certo, um sacrifício nas mãos de Deus. O inimigo não vai te dar ou tirar a tua vida, porém você entregará a Deus em sacrifício vivo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite. Que você receba e seja abençoado por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo.